Olá, olá! Segunda-feira, 17 de agosto de 2020, está no ar o Mais Notícias, o seu programa jornalístico da TV Mais. Vamos juntos até o meio-dia com muita informação, com muita notícia para você aqui na sua telinha. Mato Grosso já passou de 73 mil casos de Covid-19. 73 mil casos, já passamos esse número. É alarmante a situação. Qual será a eficácia de cada tipo de exame que detecta o Covid-19? Para falar sobre isso, a entrevista de hoje será com a infectologista Letícia Rossetto, ela que vai falar com a gente e falar sobre o exame de sangue, sobre o exame do cotonete, né? Até vai explicar para a gente, com certeza, vai falar para mim, Luiz Fernando, não é exame do cotonete, tem um nome, é o PCR, né? PCR. Daqui a pouquinho ela vai estar falando com a gente sobre esses assuntos e muito mais. O Ministério Público de Mato Grosso reuniu mães venezuelanas e alerta sobre a exposição de crianças. Vamos falar sobre isso com a promotora da Justiça e da Infância, a Vanilce Silva dos Santos. Vanilce daqui a pouquinho também participará ao vivo com a gente numa entrevista falando sobre as mães venezuelanas, mas também sobre a vara da infância e juventude. Esse é um tema muito, muito importante. E eu quero lembrar a você, o Caio Dias vai trazer informações ao vivo sobre a fiscalização da CEMOB. A CEMOB começa uma nova fiscalização, uma nova etapa, uma nova fase nas fiscalizações. E o Caio está lá em frente à CEMOB, ali no bairro, é bairro do Porto ali? Já é bairro do Porto ali, né? Na rua 13 de junho, né? É centro ali ainda? É centro. Geisiane, que é o GPS aqui da nossa cidade, né? Tá falando para mim aqui que é centro. É centro, Geisiane? Então tá certo. Então daqui a pouquinho, direto lá da rua 13 de junho, o Caio Dias vai trazer informações sobre esta fiscalização da CEMOB. Parece que vai aumentar o número de câmeras na cidade. Enfim, tem muita informação importante para você. O nosso site, você sabe, é o tvmaisnews.com.br, onde você fica sempre muito bem informado, sempre muito bem informada, onde você acompanha todas as notícias, todas as informações que estão aí no momento, né? Ao vivo na telinha, você já sabe onde você assiste o nosso programa, você clica, ali vai abrir uma pop-upzinha, e nessa área ali você assiste no seu celular, no tablet, no notebook, enfim, onde você estiver. Sempre tem um delayzinho, mas é praticamente ao vivo ali, né? É um delay aí de 40 segundos aí praticamente, 40 segundos que você perde. Ali é 11:02 e 17, agora 11:03 e 4. Então, um delay de 40 segundos aí praticamente. Bom, Cuiabá pode ter mínima de 12 graus durante a semana e máxima pode chegar a 41 graus. Aí eu te pergunto, que organismo que aguenta sair dos 41 graus e ir para os 12? Que 12 é neve, né? 12 já é neve, é iceberg, é Titanic, é tudo que tiver gelo. E 41 é a temperatura que nós estamos vivendo aí nos últimos dias, agravada pelas queimadas, pelo tempo seco, enfim, como que a gente aguenta um clima desse, tempo quente e seco, e depois nós vamos para 12 graus? Só Deus na causa mesmo. Combate à Covid, Emanuelzinho assume Comitê Federal de Crise do Covid-19 e critica falta de liderança do governo de Mato Grosso. Vamos olhar para baixo um pouquinho. Trabalho da perícia põe em xeque versão de tiro acidental. É o caso aí da menina que foi assassinada ali. Eu já vou falar assassinada porque eu vou falar, viu? Esse caso aí está bem mal contado. Jovens de 20 anos sem comorbidade, mais 17 pessoas morrem de Covid-19 no último domingo. Um jovem de 20 anos sem comorbidade. Aliás, uma pesquisa mostrou que os jovens são os grandes responsáveis pela disseminação do coronavírus, por essa ideia de que eles não estão imunes, por essa ideia de que estão fora do grupo de risco, eles estão dando mole, né? Mole para o azar. Daqui a pouquinho a Geisiane, inclusive, vai mostrar para a gente aqui algumas situações que aconteceram no fim de semana que são aterrorizadoras. Detran de Mato Grosso entrará em contato com cidadãos que estão com atendimentos agendados, isso em todo o estado de Mato Grosso, tá? E tem o meu artigo aqui, violência doméstica cresce com a pandemia, onde eu faço um alerta aí sobre
o ciclo da violência. Então é importante você ler para entender um pouquinho como que funciona o ciclo da violência. Que ciclo é esse, né? O ciclo que tem o tensionamento, que é um momento de tensão, tem a violência em si, e aí vem a lua de mel. Então muitas mulheres estão vivendo nesse ciclo de violência. Na tensão são os xingamentos, as humilhações, isso aí vai crescendo, cai na violência como um todo, na violência doméstica em si, na violência física. E quando sai da violência física, aí o agressor vem, na lua de mel, o que ele faz? Aí ele promete que não vai fazer mais, que ele vai mudar, que aquela foi a última vez, que ele não sabe o que aconteceu. Aí ela perdoa e vem novamente o tensionamento, violência em si e a lua de mel. E esse ciclo não acaba nunca. Algumas mulheres demoram até 10 anos para passar por esse ciclo. Então é muito importante você ler esse artigo para você ficar bem informado e poder ajudar talvez alguém que você conheça, tá bom? 996154094 é o nosso WhatsApp, o WhatsApp para você mandar fotos, vídeos e muito mais. É o canal de comunicação da TV Mais com o seu telespectador. Geisiane Lemes, bom dia, tudo bem com você? Tudo bem, Luiz, bom dia para você que acompanha o nosso programa. Uma ótima semana a todos nós que estamos iniciando aí mais uma semana aí no mês de agosto. Luiz, hoje eu quero começar a falar um recado sobre o centro de triagem da Arena Pantanal. Nessa terça-feira, dia 18, o local vai funcionar somente até às 15 horas. Às 14 horas será fechado o portão para atendimento do pessoal que está indo lá para fazer o exame. Isso porque no período da tarde será feita a desinfecção do local e na quarta-feira, no dia 19, o atendimento já volta ao normal. Então amanhã o atendimento será reduzido por conta da desinfecção. Amanhã só de manhã? Somente no período da manhã, tá? A partir das 14 horas vai fechar o portão para fazer essa desinfecção, mas na quarta-feira o atendimento volta ao normal, que está acontecendo todos os dias, das 7 da manhã até as 17 horas. Inclusive, agora vamos atualizar os dados da Covid-19 que foram divulgados aí pela Secretaria Estadual de Saúde. Mato Grosso passou de 73 mil casos confirmados da doença. Nesse último final de semana chegamos à marca aí de 73.115 casos confirmados e 2.377 óbitos por conta da doença. Luiz, esse número parece que não está representando nada para a maioria da população que insiste aí fazer a sua festa, fazer a sua diversão individual, principalmente no final de semana. Muitas pessoas enxergam isso apenas como dados, apenas como número. Durante a semana é aquela história, durante a semana usa máscara, distanciamento social, respeita, vai e faz a parte dele. Aí no fim de semana descabela. Isso mesmo, é o que acontece principalmente aí com os registros, com as denúncias que a Secretaria de Ordem Pública está recebendo todos os dias. E uma imagem que circulou bastante aí na rede social neste domingo foi sobre a aglomeração no Rio Cochipó. A gente sabe aí, você falou aí sobre essa questão do frio, né? Provavelmente a previsão é que na quinta-feira chega a temperatura de 12 graus e sem chuva, então o tempo vai ficar realmente ruim, vai ser tempo seco. Olha quanta gente ali no Rio Cochipó. Isso foi registrado ontem, né, no domingo, na região do Cochipó. Sem contar que Chapada dos Guimarães também teve bastante gente. E olha a aglomeração de carro também, né? Bom, para ter esse tanto de gente na água, né, tem que ter carro também para levar o pessoal até lá, né? Olha quanto carro ali no... Isso é o Cochipó do Ouro, né? Isso na região do Cochipó do Ouro. Além dessa aglomeração, por conta dessa aglomeração, dessa quantidade de pessoas que estavam aí nesse domingo, foi acionada a polícia. A polícia teve que ir lá. Teve um cantor também que fez um evento lá, né? Em Chapada dos Guimarães ou no Rio Cochipó? No Rio Cochipó ali. Parece que um cantor também fez um evento e colaborou para que esse caos aí se instalasse aí na Então, Luiz, agora fica a questão, né? Como que a gente consegue trabalhar com a consciência da população? Porque todo mundo sabe que nós estamos passando por uma fase difícil, é o mundo todo vivendo essa fase
de Covid-19, estamos tendo aí essa parte de flexibilização, mas você vê aí nessas imagens, tinha crianças, muita gente bebendo e o principal, né, Luiz, sem máscara, sendo que já foi comprovado que o uso da máscara e evitar a aglomeração, o contato com muitas pessoas é o que evita a contaminação da Covid-19. Mato Grosso teve aí na última 24 horas 324 novas confirmações de coronavírus. Aí o que a gente tem reparado também? Sempre quando a gente inicia a semana, o número de casos confirmados, eles são menores do que o que acontece durante a semana, porque normalmente esses resultados vêm aí depois que a pessoa faz um teste de 2 dias, 3 dias, sai esse resultado. E no decorrer da semana esse número aumenta, chega a cerca de 1.600, chegamos aí na semana passada até 1.900 casos em 24 horas. Então isso chega a ser até essa imagem aí chega a ser até triste, uma falta de respeito com as pessoas que estão perdendo as vidas por conta da Covid-19, né, Luiz? A taxa de ocupação no leito de UTI diminuiu, está em 73,9%, mas isso não indica, né, Luiz, que esses casos de Covid-19 estão diminuindo. O que acontece é que muitas pessoas, infelizmente, continuam morrendo e também está tendo essa rotatividade aí, e algumas pessoas que estão recebendo alta. Conforme esse último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, já são 50.963 pessoas que se recuperaram da doença. E Cuiabá e Várzea Grande continuam sendo os municípios com maiores casos da doença. Cuiabá tem 15.136 casos confirmados e no último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, todos os bairros aqui da capital têm caso confirmado da doença. Várzea Grande tem 5.862 casos confirmados. E os municípios depois dessas duas cidades que mais têm casos confirmados são Rondonópolis, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Tangará da Serra, Sinop, Primavera do Leste, Nova Mutum e Campo Novo do Parecis. Você vê aí, Luiz, são municípios até pequenos que já têm bastante casos de doenças aí, de infectados da Covid-19, né? Com certeza. Luiz, essas são as principais informações de hoje. Só para reforçar sobre a questão do Detran, você falou aí no nosso site, lá no nosso site tem a notícia que o Detran de Mato Grosso vai entrar em contato com as pessoas que já estavam com o atendimento agendado. Essa semana o Detran ele volta a atender na modalidade presencial, porque estava suspenso o atendimento presencial, só que durante esta semana eles vão estar entrando em contato com quem já estava agendado. Então, assim, segundo a assessoria de imprensa, quem for até o local e não estiver o agendamento, ele não será atendido. E lá no nosso site tem um link com a lista de todas as Ciretrans e o Detran aqui de Cuiabá e de Várzea Grande que estão com o atendimento. Então, se você tem algum atendimento que já estava agendado e ficou suspenso por conta da pandemia, o Detran de Mato Grosso vai entrar em contato para reagendar uma nova data e reorganizar aí o atendimento ali na sede para não ter aglomeração. Enquanto isso, está valendo aquela história, né? Quem tiver com a carteira vencida pode andar com a carteira vencida, só que ela tem que ter vencido durante a pandemia, não pode ser uma carteira vencida há 2 anos. Mas se a carteira venceu de março para cá, está valendo. Apresenta ela numa blitz, apesar que também não estão se fazendo blitz, não está se fazendo nada, né? Até o momento não está fazendo, Luiz, não está acontecendo as blitz e a suspensão da carteira de habilitação de quem venceu até o dia 20 de fevereiro, que venceu depois do dia 20 de fevereiro, desculpa, ela está suspensa aí esse prazo de validade. Gisane, eu vi uma imagem esse fim de semana que me deixou estarrecido. Foi uma imagem do Pantanal em chamas. Você fez um VT, né, sobre esse tema. Sim, foi feito um VT sobre essa questão e realmente, Luiz, o Pantanal já tem mais de 3 semanas que está tendo essas queimadas aí e os bombeiros estão controlando o fogo, mas a situação está chegando aqui em Cuiabá. Inclusive, essa nuvem de fumaça que amanheceu aqui na nossa cidade também é decorrente aí, além das queimadas urbanas que acontecem aqui na nossa cidade, é por conta do Pantanal. E a arara azul, que é um símbolo do Pantanal mato-grossense, está com seu refúgio comprometido, né, por conta das queimadas. Geisiane Lemes gravou um vídeo sobre isso e nós vamos assistir agora. Roda para mim aí. Ainda não? Então daqui a pouquinho a gente chama esse VT. Geisiane, mas nesse já 10%, né,
da área total do Pantanal, da área de preservação do Pantanal, onde não existe a pecuária, a área de preservação permanente, 10% ela já foi consumida pelo fogo, né? Já sim, várias propriedades rurais ali já foram atingidas, vários moradores já tiveram que sair das suas residências e o que os bombeiros tentam conter é que essas chamas, esse fogo chegue também até ali o hotel do Sesc Pantanal. A Transpantaneira ali também já foi tomada pelo fogo e é um trabalho árduo que está acontecendo ali, já tem 3 semanas, Luiz. Inclusive, esta semana, na semana passada, eles conseguiram agora o reforço dos detentos que são da penitenciária de Várzea Grande, que estão ali colaborando também como brigadistas para conseguir conter o fogo. Vamos aguardar. Daqui a pouco a gente mostra o VT que você fez. Deixa eu chamar o Caio Dias. Caio Dias está lá na CEMOB, direto da CEMOB, vai falar com a gente agora. Cadê o Caio? Está aqui já? Caio, tudo bem? Bom dia. Você está na rua 13 de junho. Aí, afinal de contas, aí é bairro do Porto ou é o centro ainda? Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Olha, aqui ainda é o centro-sul. Luiz, eu estou aqui na frente da CEMOB hoje para poder falar um pouco sobre a questão das câmeras, a atualização e também que vão ser implantadas mais câmeras do vídeo monitoramento para também ajudar a cuidar do trânsito aqui de Cuiabá. E por isso eu vou conversar aqui hoje com o Fabiano Dimitri, que ele é supervisor do Centro de Monitoramento. Fabiano, bom dia. Eu quero saber com você como é que vai funcionar essas novas câmeras. Bom dia. Hoje a gente tem 30 câmeras, né? A gente vai para 42 câmeras, a CEMOB. Essas câmeras, elas funcionam para auxiliar a gente no monitoramento do trânsito. Então, a gente já tem 30, teremos mais 12, que será um total de 42. E foi realizados estudos em determinados pontos. Eu vou citar aqui na rotatória do Santa Rosa, na rotatória do Círculo Militar, próximo ao colégio lá da Fernando Correia, ou Maria de Impina, onde há um elevado quantitativo de fluxo. Então a gente colocou essas câmeras nesses locais para dar mais celeridade, uma resposta mais rápida, caso ocorra uma situação atípica no trânsito, seja colisão, seja um atropelamento. Fabiano, uma das principais reclamações das pessoas que dirigem aqui em Cuiabá são a questão dos caminhões. Essas câmeras vão ajudar a questão dos caminhões, pesagem, identificação de placa? Na verdade, existe um equipamento eletrônico que chegou com esse novo contrato dos equipamentos eletrônicos. Então, eles vão verificar se o veículo estiver acima do PBT permitido para aquele local e para aquele horário, ele fará a captura da placa e encaminhará para a central para o agente validar aquele auto. Então, essa funcionalidade, ela será implantada futuramente aqui na capital, justamente para diminuir o trânsito desses veículos, que prejudicam bastante a fluidez do trânsito na região central. Uma das coisas que a gente estava conversando aqui em off era a questão dos roubos, que ela vai auxiliar também a questão da polícia militar sobre a questão dos roubos de carro. Como é que isso vai funcionar? Na verdade, esses equipamentos eletrônicos fazem a aferição de velocidade, eles vão contar com uma funcionalidade que a gente chama de OCR. Então, independentemente da velocidade que o veículo passar, esse equipamento fará a leitura da placa. E qual que é o intuito nisso? Como a CEMOB trabalha em conjunto com os órgãos de segurança pública, em recuperar veículos que foram furtados ou roubados. Fabiano, muito obrigado. Então é isso, Luiz, de volta aí no estúdio. Deixa eu só perguntar para você o seguinte, pergunta para o Gabriel aí, em relação a câmera vai fiscalizar também a velocidade, é isso? Fabiano, uma pergunta do estúdio, a câmera vai fiscalizar a questão da velocidade? O que a gente tem que deixar claro é que a gente tem que separar a câmera de videomonitoramento, onde os agentes fazem o videomonitoramento aqui na central, elas não fazem nenhum tipo de leitura de placa, de velocidade. O que eu estou falando nos equipamentos eletrônicos é em relação aos radares, tá? Então a câmera de videomonitoramento, é bom salientar que ela não faz a leitura de velocidade, não faz a leitura de qualquer outro tipo de situação. Quem faz essa questão do OCR são os radares. E todas as câmeras vão ter o OCR? Todas as câmeras vão ter esse OCR ou só essas novas?
Na verdade, a gente vai implantar 100%. Os radares terão 100% de OCR. Então é isso. Legal. Muito obrigado, Caio Dias, pelas informações. Obrigado aí ao Valeu. diretor Até a próxima. que nos atendeu. Vamos para o intervalo? Por falar em intervalo, já que nós estamos falando das câmeras da CEMOB, né? Que vai aumentar de 30 aí para 42 agora. Vamos com imagens das câmeras da CEMOB. Vamos para o intervalinho aí, são 11 horas e 20 minutos. Você vê imagens aí das câmeras da CEMOB, lembrando que o diretor está falando que a partir de agora, todas elas serão equipadas com esse sistema de OCR, que além do monitoramento também fará a fiscalização e multa. Você vê imagens aí da Avenida Fernando Corrêa da Costa, nesse exato momento, às 11h20 da manhã. Voltamos em instantes. Até já. Nesta pandemia, com as crianças em casa e todos colados nas telas, o que acham de conversar sobre o universo das crianças conectadas? Venham para o Festival Com Kids Interativo para saber mais sobre esse tema em um evento virtual. Vamos ter mostras audiovisuais e debates sobre infância, aplicativos, games e livros digitais para esse público. De 11 a 15 de agosto, Festival Com Kids Interativo 2020. Informações no nosso site. A transmissão do vírus ocorre de pessoa para pessoa. Por isso, evite contato com gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro e com pacientes, objetos ou superfícies contaminados. Lave as mãos com frequência, especialmente após o contato com pessoas doentes ou com o meio ambiente. Olá pessoal, aqui é o Santos, você não pode perder o bate-papo com o Crispim Neto, tá demais, liga lá pra você ver. É todo domingo, às 11 horas da manhã, na TV Cultura, canal 17.1. Estamos de volta, 11 horas e 22 minutos, 11h22, você vê aí a Avenida 15 de Novembro, na região do Porto. Ah, agora a Barra do Porto aí, ó. Portão aí, ó. Lá embaixo, lá já a ponte antiga, a ponte velha, né? Muito bem, 11h22. O Ministério Público de Mato Grosso reuniu mães venezuelanas e alerta sobre a exposição de crianças. Eu vou conversar com a doutora Valnice Silva dos Santos, que é promotora de Justiça da Infância. Doutora Valnice, bom dia, né? Tudo bem? Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. É um prazer recebê-la aqui mesmo de via remota. Bom dia para a senhora, tudo bem? Tudo bem, bom dia Luiz Fernando e bom dia a todos que estão assistindo o noticiário da TV Mais. Eu estou só sem retorno aqui. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia. Estou ouvindo a senhora agora, tudo bem. Doutora, como é que é esse trabalho que vocês realizaram aí com as mães venezuelanas? Como é que foi? A Promotoria da Infância e Juventude, já há alguns meses, está trabalhando em parceria com a Pastoral do Migrante, Conselho Tutelar e Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano de Cuiabá, em relação a essas famílias venezuelanas que ficam nas vias públicas com crianças. Certo. E que trabalho é esse, doutora? Então, nós nos reunimos e estamos fazendo um trabalho em conjunto. Há alguns meses, nós fizemos algumas abordagens nas ruas de Cuiabá, em parceria com esses órgãos, e essas abordagens, o intuito dessas abordagens é conversar com essas famílias, ver as necessidades dessas famílias e fazer os encaminhamentos necessários para que elas possam sair das ruas, possam sair das vias públicas com essas crianças. Então, foram feitas várias abordagens, foram encaminhadas essas famílias, algumas famílias para a Secretaria de Assistência para ser incluído nos serviços,
A pastoral do imigrante também auxiliou nessas abordagens e teve o apoio da CEMOB e do Conselho Tutelar. Então, pelas imagens, vocês podem ver que elas estão sendo ouvidas e orientadas. A finalidade dessas abordagens é conscientizá-las que elas não podem ficar nas vias públicas com essas crianças. Essas crianças estão em situação de risco, elas estão sendo expostas, e isso não está de acordo com o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. E sem falar que esse tipo de exploração, de uso das crianças nas vias públicas com a finalidade de ganhar auxílio, de pedir, constitui uma das piores formas de exploração do trabalho infantil. Então, o Ministério Público, em parceria com os órgãos de proteção aqui na cidade de Cuiabá, tem trabalhado nesse sentido, de abordar, orientar, conscientizar e fazer os encaminhamentos necessários de acordo com as necessidades de cada família. Na semana passada, na última quarta-feira, a convite da coordenadora da pastoral, eu estive na pastoral do imigrante e foi feita uma reunião com cerca de 50 mães venezuelanas. E da mesma forma, eu expus para elas como que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a proteção das nossas crianças e adolescentes. Falei para elas sobre as obrigações delas como mães, de proteger as crianças, de tirá-las das vias públicas e orientei também que, no caso de necessidades, elas procurem o Conselho Tutelar, a Secretaria de Assistência Social, procurem a pastoral, para que elas tenham a assistência que necessitam e não fiquem nas vias públicas com as crianças. Vocês chegaram a fazer um levantamento de quantas mães estão nessa situação? Porque a gente percebe que cada semáforo praticamente da cidade existe uma família de venezuelano com cartaz pedindo ajuda, todos parece que estão com o mesmo problema de mulheres grávidas, todos estão com a mesma, ou é o mesmo cartaz, eu não sei se é uma fábrica de cartaz que é feita, ou se todos têm o mesmo problema. Foi feito algum levantamento assim criterioso em relação a isso, doutora? Então, assim, durante todo esse período que nós estamos trabalhando com as famílias venezuelanas, nós encontramos vários perfis, vários casos. Há famílias que realmente estão necessitando de ajuda, que precisam de encaminhamento para trabalho, estão com dificuldade com moradia, estão realmente passando necessidades. Boa parte dessas famílias, quando abordadas, orientadas, encaminhadas para os serviços públicos, elas aceitaram bem a abordagem, a acolhida e os encaminhamentos que foram feitos. Mas há uma parcela dessas famílias que elas não aceitam os encaminhamentos. Há famílias que são agressivas. Quando o Conselho Tutelar vai abordar, elas são agressivas, pegam as crianças, chegam a sair correndo pelas ruas com as crianças. Já aconteceu várias vezes de ligarem, chamar o Uber, entrar no Uber e ir embora. E já aconteceu também, inclusive, de agente de abordagem ser agredido por integrantes dessas famílias. Essas famílias não aceitam as orientações que são passadas, não aceitam os encaminhamentos e preferem ficar na rua pedindo do que ser encaminhada para um trabalho. Desse grupo, que nós falamos que são reincidentes nas ruas para pedir, a Secretaria encaminhou um relatório, são mais ou menos cerca de 20 famílias que estão nesse estado de reincidência, que elas não aceitam os encaminhamentos e querem ficar na rua usando as crianças para pedir. Fica mais fácil, né? Fica mais fácil. Bom, o Juarez Fiel já me deu um toque aqui. Tem uma pergunta para fazer, Juarez. Bom dia, com você. Bom dia, Luiz Fernando. Bom dia, doutora Valnice. Qual que é a situação civil
dessa grande população que veio da Venezuela para cá? O governo brasileiro fez alguma documentação delas? Elas conseguiram ter acesso a esse Corona Voucher? Como é que ficou isso? Essas famílias, essas pessoas, quando elas chegam em Cuiabá ou entram na fronteira, elas procuram a Polícia Federal para conseguir uma documentação para autorizar elas ficarem no país. Aqui em Cuiabá, elas procuram a pastoral e a pastoral dá o apoio para elas preencherem os requerimentos necessários para elas poderem ter a documentação para ficar no Brasil. Durante o período de pandemia, eu tenho a informação que o documento que elas têm em mãos está vencido, mas em razão da pandemia, elas estão autorizadas a permanecer no país. Mas a permanência delas no país não significa que esse auxílio possa atingi-las ou para que resolva pelo menos parte do problema dessas famílias. Isso está fora de discussão, não é isso? Qual auxílio você disse? Corona Voucher. O auxílio emergencial. Que seria assim, doutora, quer dizer, o que o Brasil teve nesse período de pandemia? Criou-se um Corona Voucher lá que essas pessoas se encaixariam desde que tivesse isso na regulamentação. Então, pelo que a gente entende, elas estão fora do Corona Voucher, não é isso? Tá, o que você chama de Corona Voucher é o auxílio emergencial do governo? Sim, exatamente. Tá, a informação da pastoral é que os venezuelanos que estavam hospedados lá na pastoral, que estavam em dia com a documentação deles perante a Polícia Federal, o CDF, seja lá o que for, algum deles, eles fizeram o requerimento do auxílio emergencial e a informação que eu tenho é que algumas famílias conseguiram o auxílio emergencial. Conseguiram. Agora, como fazer, doutora, para evitar que esse comércio, digamos assim, né, do que tem acontecido nos semáforos da capital, ele termine? Uma vez que a senhora já detectou, vocês já detectaram que algumas famílias já se acostumaram a esse tipo de ação e preferem ficar no semáforo do que serem encaminhadas para o emprego, por exemplo. Nesse caso, o que vai ser feito? Sim, Fernando. Então, nosso trabalho, inicialmente e até o momento, tem sido de orientação, de tentativa de conscientização. Nas abordagens, o que foi relatado por eles quando questionados por que levam as crianças, alguns realmente admitiram que quando levam as crianças, o brasileiro é sensível e se sensibiliza mais quando vê criança, e vendo criança, o brasileiro, o cuiabano, auxilia mais. Quando eles saem sem as crianças, deixando as crianças em casa, eles não conseguem arrecadar tanto. Então, é nítido, é patente que claro isso, que eles levam as crianças para sensibilizar e para conseguir arrecadar mais. Então, o que foi feito? As abordagens, os encaminhamentos, as orientações. E a minha orientação para os conselheiros tutelares foi no seguinte sentido, de que se a família foi já abordada, orientada, encaminhada, e mesmo assim ela não atendeu as recomendações, ela insiste em ficar na rua com as crianças, ela está colocando a criança em risco, ela está sendo uma forma de exploração do trabalho infantil. Essa mãe, esse pai está violando os deveres deles como pais, como mães. Então, uma vez violando o dever de pai e de mãe, eles podem responder perante o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu posso entrar com uma ação contra esse pai e essa mãe, e eles perderem a guarda desses filhos. Então, e também, uma vez perdendo a guarda do filho, eles poderão ser encaminhados para uma família substituta. Esse, então, vai ser o próximo passo agora? Sim. Nós vamos continuar com o trabalho de abordagem de orientação e encaminhamento, e no caso das famílias reincidentes,
eu vou começar a entrar com esse processo visando a suspensão do poder familiar e encaminhamento para a família substituta. A Secretaria de Assistência Social do município tem feito também um trabalho que se chama Quero Te Conhecer Imigrante. Esse projeto, os agentes de abordagem saem pelas ruas de Cuiabá com a finalidade de fazer essas abordagens e esses encaminhamentos. E a orientação que eu faço para as pessoas é que eu sei que é difícil a gente se deparar com uma cena dessa, como vocês mostraram aí na tela, mas a minha orientação é que não façam doação, porque cada vez que você faz doação, você está incentivando essa prática. Eu oriento que se você quer ajudar de alguma forma, faça a doação para a Pastoral do Imigrante, faça a doação lá para a Secretaria de Assistência Social, porque lá na Secretaria eles distribuem cestas básicas, lá na Pastoral eles distribuem cestas básicas também, eles procuram de todas as formas ajudar essas famílias. Mas essa ajuda diretamente na via pública, ela é prejudicial, porque ela fomenta essa prática. Então, eles vão para as vias públicas sabendo que as pessoas vão se sensibilizar e vão doar. Então, o que eu oriento, quem me pergunta como ajudar, eu oriento nesse sentido. Faça a sua doação para a Pastoral, que a Pastoral vai encaminhar para os imigrantes. Pastoral do Imigrante, como é que faz essa doação? A senhora tem ideia? Nós vamos convidar alguém da Pastoral do Imigrante, viu, Diego? Vamos convidar alguém da Pastoral do Imigrante. Oi? Sim, a coordenadora da Pastoral, a Eliana, ela que me convidou para ir lá fazer a reunião com as mulheres. E semana passada, ao final da reunião que eu participei, foram distribuídas cestas básicas para as famílias que estão cadastradas. Na próxima quarta-feira, agora, ela vai fazer uma reunião com mais 50 famílias e também, provavelmente, ao final da reunião, se ela tiver recebido as doações que ela costuma receber, ela fará a entrega das cestas básicas. Entendi. Doutora Valnice, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa no dia de hoje. E conte sempre com a TV Mais para divulgar suas ações, se vocês necessitarem de espaço para conversar com a sociedade, para passar alguma informação, conte com o nosso programa, tá bom? Obrigada, Luiz Fernando. Eu encaminhei para o Diego um folder que nós temos com os canais de denúncia, com os canais de atendimento da ouvidoria do Ministério Público, com os canais os telefones dos conselhos tutelares, isso, exatamente esse daí. São os telefones que a Rede Protege de Cuiabá dispõe para divulgação, para denúncia. A Rede Protege de Cuiabá é esse trabalho articulado que nós fazemos. Ministério Público, Conselhos Tutelares e os órgãos de proteção. Não só com relação às famílias nas vias públicas, mas também qualquer tipo de violência contra a criança e contra o adolescente. A pessoa pode ligar nesse número e fazer a sua denúncia, que vai chegar até nós e que a nossa equipe vai averiguar, vai investigar essa denúncia. A gente vai em socorro dessa criança, desse adolescente que está sendo vítima de maus tratos, de violência, de qualquer tipo de violência. Esses são os nossos canais de denúncia. Doutora, muito obrigado e parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada a todos. Bom dia para a senhora. Conversei com a promotora de Justiça da Infância, doutora Valnice Silva dos Santos. Mas agora é o seguinte, ó, deixa o cartaz novamente no ar ali, porque eu quero fazer um comentário aqui, a gente aproveita e deixa os números aí para as pessoas irem copiando aí o Disque 100, o Disque 190, tem mais os telefones celulares aí para denúncia. Mas você viu o que a doutora Valnice falou, não faça doação para ninguém em semáforo. Se tiver ali um casal de venezuelanos, ou um venezuelano sozinho, ou uma família inteira, não faça doação de jeito nenhum. Doe para a Pastoral do Imigrante, faça certo, doe para a Pastoral do Imigrante, que a Pastoral organiza as doações, ela faz um trabalho muito bonito. Nós vamos convidar alguém da Pastoral do Migrante, né, para vir para cá, para vir conversar com a gente falar um pouquinho como seria essa doação. Mas quem está no semáforo, está ilegal, você viu aí, Juarez?
Está ilegal, está irregular, tentou-se de tudo para tirar essas pessoas do semáforo, mas continuam lá. Emprego que é bom não querem, né? Querem ficar ali, que é mais fácil. Então, Luciana, e o pior é o seguinte, você viu que ela respondeu que quem tiver com a documentação legal que veio lá de fora tem os R$600 por mês desde mês de março. Quer dizer, então, não é... O Estado brasileiro não abandonou essas pessoas. Se ela tiver com a situação de entrada no Brasil, situação legal, elas tiveram e têm direito ao Corona Voucher, que é o auxílio emergencial. Vamos falar auxílio emergencial, porque o pessoal já virou praxe falar auxílio emergencial. Fala Corona Voucher, o pessoal vai achar que é outra coisa já, que é um novo auxílio, né? É um novo auxílio. Não, então, tá certo. Obrigado por enquanto. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, agora são 11h40. Nós vamos para um rápido intervalinho e voltamos em instantes. Até já. Nesta segunda-feira, áreas de instabilidade ainda vão influenciar parte da região centro-oeste do país. No centro, sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul, a previsão é de muita nebulosidade, poucos períodos de sol e chuva em alguns momentos do dia. Em grande parte das demais áreas de Mato Grosso do Sul e no oeste de Mato Grosso, o sol aparece forte pela manhã e chove em forma de pancadas entre a tarde e a noite. Já nas demais áreas do centro-oeste, incluindo Cuiabá, Goiânia e Brasília, o sol predomina e não tem previsão de chuva. A mínima prevista em Brasília é de 17, a máxima é de 32 graus, mínima é de 18 e máxima de 27 graus em Campo Grande. O que essa família curte mesmo é fazer novas descobertas. Vamos fazer uma experiência? Vamos! Até que uma viagem vira tudo de cabeça para baixo. O que vai ser da gente agora? Esse território é nosso. Vamos mostrar pra ele quem é que manda aqui. Vale. Valentins. De segunda a sexta, 5:30 da tarde. Valentins. Dia 22. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brasil. Nós te convidamos para o samba de Adoniran Barbosa, na voz de grandes artistas. Adonirando. Dia 22, 10h15 da noite. Na Cultura. Algo novo todos os dias. tvcultura.com.br é para quem quer saber mais. Mais música, mais arte, mais educação, mais receitas. Tudo sobre TV, lives, muita diversão e notícias. Informação que vale ser compartilhada. Quer saber? tvcultura.com.br. É mais que um site, é cultura. Agora são 11h42, 11h42, você vê imagens das câmeras da Secretaria de Mobilidade Urbana, nessa parceria da CEMOB aqui com a TV+. E aí a avenida, a Orla do Porto, rapaz, a Orla do Porto, lugar fantástico. Orla do Porto que tem ficado movimentada também, né? Tem telequete, tem tudo acontecendo ali na Orla do Porto aí. 11h43. Olha só, os planos de saúde terão que cobrir testes sorológicos de Covid-19. Vamos acompanhar essa reportagem e eu vou voltar falando sobre esse tema com a Letícia Rosseto. Roda o VT. Mesmo com sintomas da doença e pedido médico, Marina não conseguiu autorização do plano de saúde para fazer o teste sorológico que poderia identificar o coronavírus. Foi bem frustrante ter que pagar para fazer um exame que poderia muito bem ter sido aceito pelo plano. Narciso também teve que pagar. Porque a minha enteada teve um contato com a pessoa que teve Covid. E eu, como o plano não cobre, eu paguei R$300 para fazer o teste.
Agora, os planos de saúde vão ser obrigados a cobrir os testes sorológicos quando o paciente estiver com 8 ou mais dias de sintomas da Covid-19, como quadro gripal e síndrome respiratória. A decisão foi tomada por unanimidade pelo Conselho da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Foram ouvidas instituições de defesa do consumidor, estudiosos, professores, cientistas, que restou claro que o conhecimento da infecção pelo vírus do Covid-19 ainda está em fase de consolidação e à medida que novas evidências forem disponibilizadas, as tecnologias e orientações sobre seu uso podem ser revistas, situação esta que a ANS permanece atenta. Isso é muito importante, até porque os exames estão custando uma fortuna. Se ainda é o exame de sangue, ele custa em uma média de R$150, R$200. Mas se é o exame do cotonete lá, ele custa muito mais. Mas sobre esse tema, eu vou falar agora com a Letícia Rosseto, ela é infectologista. Bom dia, Letícia, tudo bem? Bom dia, tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus. Bom, nós temos aí agora que os planos de saúde, você assistiu com a gente aí, eles vão cobrir os testes sorológicos. É importante isso, né? Qual a sua... Sim, com certeza. É extremamente importante, principalmente para que a gente consiga rastrear os diagnósticos etiológicos, né? A verdadeira origem da insuficiência respiratória. Então, o coronavírus, né? A doença causada pelo novo coronavírus, ela tem um comportamento diferente das outras doenças, no sentido de que ela não piora no começo e depois vai melhorando. Ela piora do 9º ao 11º dia. Então, muitas vezes, os primeiros 7 dias do paciente, ele não vai sentir sintomas específicos e não vai pensar em procurar ajuda. Então, quando ele chegar para a gente, muitas vezes ele já tem mais de 7 dias de sintomas, e aí a gente precisa de um diagnóstico etiológico para tratar de forma mais correta, inclusive para descartar. Nesse sentido, o teste rápido e o exame sorológico, que tem que ser feito apenas após 7 ou 10 dias, né, porque senão ele pode dar um negativo na presença de doenças, se a gente fizer antes disso, vai ajudar bastante a gente para que a gente consiga direcionar de forma mais responsável o tratamento do paciente. O teste rápido do sorológico é o do sangue, é isso? O teste rápido é aquele teste que faz na plaquinha de plástico. Você coloca o sangue na hora e o resultado sai após 10 minutos. Ele é um teste antigênico, né? E o sorológico, ele faz com sangue que a gente coleta do braço, ele é levado para o laboratório, muitas vezes ele é centrifugado, separado do plasma, que é aquela parte líquida, transparente do sangue. Isso aí dá para a gente mais evidência de positivo na presença de doença. Isso deixa o teste mais sensível, sabe? E também é um método indireto que a gente fala. O sorológico vai usar anticorpos e o teste rápido vai usar antígenos e às vezes anticorpos. Depende da plaquinha que vai ser utilizada. Doutora, mas ele é indicado para quantos dias? Em quantos dias a pessoa pode fazer? Após 7 dias. Após 10 dias é melhor ainda. Ele dá mais positivo na presença de doença após 10 dias desde o primeiro sintoma. Antes disso, qual o teste então, que é primeiro indicado? é a comunidade. Antes disso, antes dos 7 dias. Antes dos 7 dias, o indicado é o RT-PCR, que é o do cotonete. Que é coletado da secreção de nasofaringe. Só que qual que é a diferença? Por que é errado falar o cotonete? Porque existem alguns laboratórios hoje que estão oferecendo esse teste, né, de SWAB com resultado em 2 horas e que estão fazendo, na realidade, o mesmo teste da plaquinha, mesmo teste sorológico do sangue, eles estão fazendo com a secreção do nariz. E por isso é que o resultado sai em 2 horas. Mas ele tem o mesmo raciocínio do teste do sangue. Ele só vai dar positivo após 7 dias, entendeu? Então, quando a gente vai falar o cotonete,
Isso é a esperteza que os laboratórios utilizam, porque a população não sabe, né, que o método é diferente. Então, quando a gente fala cotonete, a gente deixa isso aberto. E, na realidade, antes de 7 dias, do 3º ao 5º dia do sintoma, o teste mais específico e que se é positivo, é realmente presença de doença, não tem falso positivo em relação a isso, é o RT-PCR, que quer dizer o quê? Quer dizer ver o RNA, o componente genético desse vírus dentro da sua mucosa nasal. Mas, doutora, como é que faz, por exemplo, você faz o RT-PCR, ou o teste do cotonete, e o resultado só sai 10 dias depois? Quer dizer, já acabou os sintomas, acabou a doença, aí que você vai receber seu exame, que foi o que aconteceu comigo. Isso depende do laboratório. Existem alguns laboratórios que estão demorando mais tempo, mas existem outros que já têm a proposta de 48 horas e estão dando resultado. Só que o diagnóstico da infecção por Covid, ela não é só laboratorial. Ela é um diagnóstico também de imagem, tomográfico, é um diagnóstico também clínico, com certeza, através dos sinais e sintomas. É por isso que você precisa ser tratado por uma pessoa que tem expertise, que compreenda a doença, porque caso o exame não saia antes, né, dos 7 dias, ou não saia em 72 horas, 48 horas, como existem laboratórios que já fazem, tem múltiplos laboratórios aqui em Cuiabá, inclusive o público que tem a máquina de PCR no estado, que não manda para fora, entendeu? Então, isso aqui é que alguns laboratórios estão muito atrasados em relação a isso. Então, a gente tem todos esses outros recursos. Inclusive, o médico, na persistência da suspeita, ele vai fazer o teste sorológico quando der mais de 7 dias, né? 8 dias, 9 dias de doença. Ele vai tratar o paciente e vai acompanhar esse paciente, independente de ter o positivo ou negativo. Qual o exame que você recomenda? O teste rápido ou o PCR? Depende de quantos dias a pessoa está com sintomas, é isso? O exame que eu recomendo é o exame clínico. Procure o seu médico, de preferência um especialista, um infectologista, tá? E seja examinado por um médico, para que ele pense nos seus sinais e sintomas. As pessoas estão gastando absurdamente, elas acham que tem 1, 2 sintomas, elas vão fazer teste rápido na hora, o teste rápido vai dar negativo na presença de doença. Com esse dinheiro já teria procurado um auxílio médico especializado e teria sido acompanhado de forma mais coerente. Então, não recomendo nem PCR, nem teste rápido, eu recomendo o exame clínico, tá? Aí o médico vai recomendar. Exatamente, porque sem sintoma não dá para contabilizar e você vai fazer exames, gastar dinheiro e onerar os planos de saúde, retardar o teu diagnóstico, o que é muito importante, porque existem milhares de outras doenças que não são Covid, tá? E que são sérias tanto quanto e tem que ser tratadas, porque você vai, por livre e espontânea vontade, pagar um teste e fazer o teste. Os laboratórios, eles não querem saber se você tem 3, 2, 5 dias. Eles vão vender o teste. É igual o swab que eu te falei, o swab de nasofaringe, que tem alguns laboratórios vendendo e saindo o resultado em 2 horas, e na realidade não é um PCR, é o sorológico. Tá certo. Doutora Letícia Rossetto, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, viu? Fica já o convite para o retorno. Obrigada, é sempre um prazer. Fica um convite aqui para o retorno em breve para a gente continuar esse papo. Obrigado. Estou à disposição. Sucesso. Até mais. Sucesso para a senhora aí. Doutora Letícia Rossetto, infectologista, conversando com a gente aqui. Juarez Fiel, qual é a boa notícia do dia? Então, Luiz Fernando... Fala, Fiel. Fala, Fiel. Muito bom, Luiz Fernando. Eu preparei aqui 2. Uma que é do Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que está devolvendo ao trabalhador, fora daqueles 1.045 que tinha parado no mês de julho, mês de junho, já voltou mês de julho, está tudo resolvido. E, com relação ao Fundo de Garantia, são 7,5 bilhões que sobraram do ano de 2019 e que será distribuído aos trabalhadores, Luiz Fernando. Então, isso também é algo novo, que esses recursos virão como dividendo, fora dos 1.045, como já falei, né? E aí, Luiz, a boa notícia que aí interessa aqui para Mato Grosso também é a retomada do VLT. E com um componente.
Porque isso virou plataforma do governador Mauro Mendes, quando eleito, falou que retomaria o VLT. Aí, quando ele tomou posse, ele jogou para 1 ano. Nós estamos chegando quase no 2º ano e continua sem uma definição clara para isso. Mas o governo federal, Luiz Fernando, vendo que nós temos mais de 35 mil obras paradas no país, e isso envolve 750 bilhões de recursos já aplicados. 750 bilhões de recursos, é quase um coronavírus aí. Então, o que está acontecendo? A Procuradoria-Geral da República e o Tribunal de Contas da União entraram nessa discussão sem fim, que nós estamos aí desde a Copa de 2010. Então, Luiz, não, 2014, né? Copa foi 2014, eu que me atrapalhei aqui com a data. Mas então tá, mas de 14 para 20 vai lá 6 anos. E essa obra parada e dinheiro foi, e nós estamos pagando essa conta. Mas agora sai ou não sai? Luiz, a expectativa é que saia, porque pela primeira vez entra a PGR e entra quem tem o dinheiro, que é o governo federal. Então a expectativa é que agora também estão buscando com isso envolver o prefeito da capital e o prefeito de Várzea Grande. Então ainda há um imbróglio aí, porque a gente não sabe efetivamente se o prefeito de Cuiabá e a prefeita de Várzea Grande vão entrar nessa discussão, mas seria uma discussão mais objetiva. Tem recurso e o governo federal quer retomar esse monstrengo que está aqui ao nosso lado aqui, que a gente é igual perna de cobra, ninguém vê. É verdade. Juarez, muito obrigado pela tua participação, sucesso. Até amanhã. Até amanhã, terça-feira. Amanhã, terça-feira. Eu vou encerrar o programa de hoje com uma música do Mike e Lian, que cantam com o avô Valdomiro, Canoeiro. Agora são 11h56. Nós voltamos amanhã a partir das 11 horas da manhã, se Deus quiser, com mais um programa, mais notícias. Tenham todos um bom dia, uma super segunda-feira, um bom início de semana, uma super semana pela frente e nos encontramos amanhã, se Deus quiser. Até lá. Mesmo à toa, ouvidei meu companheiro, pai, que sanava tu, de vez marido de lã. Ai, ai, como pescar de canoa. Andei fazer uma canoa, fundo preto e barra clara, 2 remos de quarentão e um varejão de guaiçara. Ai, ai, com apoio da peça uma roupa, jogo na água, o bote para. Segunda-feira de tarde, tava caindo garoto. Peguei na beira do rio, peguei a velha canoa, e a canoa foi rodar. Ai, ai, eu fui sentado na ponta